Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de cálculo em várias variáveis. Então a gente vai começar nosso curso estudando as sequências e as séries infinitas, tá? Na aula de hoje, então a gente vai estudar sequências numéricas, tá? Então assim, na matemática, né, existem vários tipos de sequências que a gente estuda, tá? Como séries numéricas, com números reais, números complexos. Existem também, por exemplo, as séries de funções, ok? Só que nesse curso a gente vai estudar as séries numéricas de números reais, tá? Então, na aula de hoje, então, eu vou definir para vocês o que é a sequência e dar alguns exemplos, né? Falar dos termos, termo geral, e a gente vai definir limite também, tá? Limite de sequência, tá? Bom, o conceito de sequência já apareceu para vocês lá no ensino médio, quando estudaram, por exemplo, as PAs, lembra, as progressões aritméticas. Então, o que é uma progressão aritmética? Tinha dois tipos de progressões, né, que vocês estudavam lá no ensino médio, né? As PAs e as PGs. E dentre as PAs e as PGs, nós tínhamos as PAs finitas e infinitas. E as PGs também, né? Finitas e infinitas. Aqui a gente vai estudar sequências infinitas, tá? Então não tem infinitos termos. Então, quando uma sequência de números reais, A1, A2, A3, AN, ela é uma progressão aritmética. É quando existe, né, um número que eu vou chamar de R, que a gente chama de razão, tal que cada termo da sequência é a soma do anterior mais R, né? Então, por exemplo, então, o A1 tá aqui, né? O A2 é A1 mais R. O A3 é A2 mais R. O A4 é A3 mais R. E assim por diante, né? O termo é sempre o anterior. Então, o AN é o AN menos 1 mais R. E assim por diante. Ok? Ó, então, ó, esse é o A2, esse é o A3, o A4 e esse é o AN. Tá? Nós sempre fazendo uma manipulação aqui, ó. Como o A2 é A1 mais R, então pega aqui nesse A2 e troca por A1 mais R. Pega nesse esse A3, você pode trocar por A2 mais R e assim por diante. E o A2 mais R você troca por A1 mais R. Então a gente consegue deduzir a seguinte propriedade. O A2, bom, é A1 mais R, né? Não tem o que fazer. Note que o A3, a gente consegue escrever o A3, que é A2 mais R, fica A1 mais 2R. Né? Porque no lugar do A2, você põe A1 mais R. Então vai ficar A1 mais R, que é A1 mais 2R. O A3, se você fizer recursivamente essas substituições, você vai ver que você pode escrever ele, o A3 não, o A4, né? Que é o A3 mais R. Ele vai ficar A1 mais 3R. Tá? E assim por diante. Até que o AN, ele vai ficar A1 mais N menos 1 vezes R, né? Vocês lembrarem lá no ensino médio, isso aqui é o que a gente chama de termo geral da PA, né? Certo. Então, lembrando, isso aqui é o A1, o A2, o A3, o A4, isso aqui é o termo geral, o AN. Tá? Então, basicamente, sequências a gente já estudou lá no ensino médio, tá? Quando a gente estudava as sequências, as PAs e as PGs, tá? Tá aqui o PA. PG é bem semelhante, né? Só que acontece com as PGs, né? Quando que... Vamos pegar uma sequência A1. De novo, vou pegar a sequência infinita, tá? Uma PG, ela é... Uma sequência é uma PG. Quando existe um número, digamos que a gente também chama de razão, tal que o termo da PG, né?
ele é o termo anterior vezes essa razão, né? Então, o A2, ele é A1 vezes Q. O A3 é A2 vezes Q e assim por diante. O AN é AN menos 1, né, que é o termo anterior, vezes Q. Tá? E de novo, vou considerar só sequências infinitas, tá? Que é o objeto que a gente vai estudar aqui. De novo, fazer manipulação aqui dos... Onde tem o A2, eu posso trocar por A1 vezes Q, né? Então, esse A3 aqui, ó. O A2 eu posso trocar por A1 vezes Q. Então, se eu trocar, vai ficar... Tem que o A3 é A2, é A1 vezes Q quadrado, né? Então, esse aqui você pode escrever assim, ó. A1Q, A1Q quadrado. O próximo termo seria A1 vezes Q ao cubo, tá? Assim por diante, até que o AN, você pode escrever ele como sendo A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, ó, tá aqui o A1, o A2, o A3 e o AN. Bom, esse, se vocês lembrarem lá quando vocês estudaram, é o que a gente chama de termo geral, né? Da sequência, né? Da PG. Esse aqui também é o termo geral. Bom, a gente vai estudar também nesse curso, né? Não na aula de hoje, mas nas próximas, as séries, né? Série é um. A ideia é pegar uma sequência e somar os seus termos, tá? Intuitivamente é isso. Vocês lembraram lá na época que a gente estuda PG? Dependendo da PG e da sua razão, a gente tem uma fórmula fechada para a soma dos termos de uma PG, né? Mas é isso aí, quando a gente for falar de série, a gente vê lá, tá? Então, sequências, vocês já estudaram lá no ensino médio, tá? Bom, a ideia que a gente vai fazer aqui é a seguinte. De maneira meio informal. Bom, todo mundo já sabe que é o conjunto dos números reais, né? É aquele conjunto que você consegue associar todos os seus números a pontos de uma reta, né? Vamos pensar assim. Provavelmente lá em álgebra linear, vocês estudaram o R espaço vetorial R2, né? Que é o conjunto constituído por todos os pares ordenados x e y, né? Em que x e y são ambos números reais. Vocês também estudaram o R3. A gente pode enxergar como sendo o conjunto, né, formado por todas as sequências de 3 elementos, com as 3 entradas vindo do conjunto dos números reais, né? De maneira mais geral, vocês estudaram o Rn, né? Onde n é número natural positivo. Em que esse conjunto é constituído pelas sequências com n, n entradas, né? Lá em álgebra linear a gente chama de vetores, né? Porque o Rn é um R espaço vetorial. Mas você pode enxergar esses elementos como sendo sequências finitas, com n elementos, de modo que todas as suas coordenadas, né, as suas entradas, são números reais. O que a gente vai fazer aqui, de maneira, entre aspas, um negócio meio de forma intuitiva, é definir o que a gente chama de R infinito, que vai ser o conjunto de todas as sequências com infinitas coordenadas. Só que todas as coordenadas sendo números reais também, tá? É isso que a gente vai fazer. Esse conjunto que a gente vai estudar quando a gente vai estudar as sequências numéricas, tá? E as séries numéricas também, ok? Só que a gente não vai estar muito preocupado com as operações, igual fazer lá em álgebra, tá? Com a parte algébrica, com a soma, a multiplicação por escalar e obter aquelas propriedades. A gente vai olhar no enfoque da análise. Então a gente vai olhar limite, por exemplo, tá? Soma dos termos. Então,
Quando a gente for usar a série, a gente vai pegar uma sequência e ver se vai definir uma espécie de soma, né? Para uma soma infinita, que na verdade não é soma, mas quando chegar lá eu explico certinho e ver como a gente consegue definir uma soma de infinitos termos, né? Como eu falei, não é uma soma, mas é como se fosse, tá? Bom, então, uma sequência pra gente vai ser isso aqui. Opa. Uma lista de infinitos números, tá? Quando eu falo lista, a ordem deles importa, tá? Então, isso é uma sequência. Então, a gente tem o primeiro elemento da sequência, o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? Que a gente vai chamar de termos, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim sucessivamente, tá? Deixa eu... Bom, tá aqui então a definição. A gente vai pensar numa sequência como uma lista de números escritos em uma ordem definida, tá? Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, e assim por diante, tá? Note que sempre que eu escrever no termo geral ali, a N, ficou feio aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. O A2, então, é o segundo termo e assim por diante. Esse AN é o que a gente chama de termo geral. Que geralmente, quando a gente vai representar uma sequência, basta dar o termo geral, que todos os outros termos conseguirão, a gente geralmente consegue obter a partir do termo geral, tá? Quando as sequências, digamos assim, forem bem comportadas, bem fácil de enxergar elas, tá? Se a sequência não tiver nenhuma regra que define ela, você vai olhar simplesmente, você vai ter que olhar para ela, né, para os elementos, tá? Então o que interessa pra gente é olhar assim, aquelas sequências que eu consigo olhar ela, determinar ela inteira a partir do seu termo geral, tá? Ou seja, uma regra que define a sequência. OK? Note que se a n é um elemento da sequência, ele tem um antecessor, que é o an-1, tá? Que é o n-1ésimo termo, né? Então é como se a sequência fosse assim, ó. Primeiro termo é o A1. Não necessariamente a sequência precisa começar no 1, tá? Pode começar no A2, no A3, no A4, mas em geral eu vou definir assim. O segundo é o A2, o terceiro é o A3. Antes do termo AN, a gente tem o termo AN-1. Depois vem o AN. Então o AN-1 é o antecessor do AN. E o sucessor do AN é o AN mais 1. Então quando eu falo, usar a notação AN mais 1, AN menos 1, tá? A N-1 é o termo que vem antes do AN, o AN mais 1 é o termo que vem depois do AN, tá? Essa definição ela é meio formal para a sequência, tá? Como é que a gente define formalmente uma sequência? A definição formal, o que acontece? Se você olhar, você está listando elementos, os elementos que usa aí são todos números reais, né? Olha os índices. A1, opa, índice 2, 3, N-1, N mais 1 e assim por diante, né? Note que os índices são números naturais. Então, a sequência, o que acontece com a sequência? Ela, na verdade, definição formal de sequência é que uma sequência, digamos essa aqui, que a gente já vê notação, ela é uma função definida no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números reais, que é cada número natural n, a gente vai associar o número a de n, que em vez de denotar assim, a de n, igual a uma notação usual de função, a gente coloca como índice, assim, a n, tá? Então, por exemplo, se a função pega o número 1, leva no A1. Pega o 2, leva no A2. E assim por diante. Por isso tem uma ordem aqui, tá? Então, o primeiro número que aparece na sequência é a imagem da função que está ali por trás da sequência,
a imagem do 1. O A2 é a imagem do 2, por essa função. Assim por diante. Então, uma sequência nada mais é do que uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Tá? E só uma observação aqui. Eu não sei se vai parecer estranho para vocês, mas nesse curso, o zero para a gente não é número natural, tá? Então, quando eu denotar naturais assim, começa no número 1, tá? Isso é, o pessoal da análise costuma denotar os números naturais começando com 1. Por quê? É convenção, tá? Só porque fica mais simples para a gente escrever depois. Representar os elementos, tá? O zero geralmente não vai ser importante, então não tem por que toda vez ficar escrevendo isso aqui, ó. Tá? Então é mais fácil considerar conjuntos números naturais sem o zero, tá? Mas, digamos, então, na matemática é assim, né? Tipo, geralmente o pessoal da análise define o conjunto dos números naturais começando em 1, e o pessoal da álgebra denota o conjunto dos números naturais começando em 0, tá? Não tem um certo e um errado. Depende da situação, tá? Então, geralmente nos livros de cálculo, o conjunto dos naturais começa no 0, e nos livros de álgebra, o conjunto dos naturais contém o 0, tá? Então, outra coisa. O livro, ele está denotando sequência assim, com chaves, tá? Uma outra forma de denotar a sequência é usando parênteses, tá? Eu vou usar com parênteses, porque daí vocês vão ter... deixa eu botar aqui embaixo. Vocês terão... vou enxergar a sequência das duas formas, tá? De denotar. Eu prefiro usar um parênteses, porque ela... acho que essa notação aqui pode confundir quando a gente estiver falando os termos da sequência, né? Da imagem, do conjunto da imagem da sequência. E geralmente, quando a gente quer indicar a ordem dos elementos, né? Na matemática a gente usa chaves. Chaves, não, a gente não usa chaves, né, a gente usa os parênteses, tá? Então a sequência desse tipo a gente pode denotar dessas três maneiras aqui, ó, usando igual o livro faz, tá? Usando chaves. Eu vou usar com parênteses, tá? Então, por exemplo, posso denotar assim também, ó. Quando o termo geral é conhecido, pode ser assim, tá? Ou ainda colocando os parâmetros aqui, ó, o índice varia de 1 e a sequência é infinita, né? Por isso que a gente põe infinito aqui em cima. Ou ainda, ele não colocou ali, mas em alguns livros a gente pode colocar assim, ó. Tá? A n com n pertencente aos naturais, tá? Em notação você pode usar chaves ou parênteses, tá? Não, as duas são usadas. Eu prefiro parênteses porque fica claro que a ordem dos elementos aqui importa, né? Vamos ver então alguns exemplos. Então, como eu falei ali em cima, a gente vai estar interessado naquelas sequências que você consegue reconhecer elas, né? Saber quais são os elementos da sequência, né? Os elementos que constituem a sequência, olhando para o seu termo geral, né? Ou seja, é o termo que nos dá uma fórmula que descreve todos os outros elementos, né? Ou seja, a sequência é uma função. Então, essa função é uma regra. Então, basicamente, a gente vai olhar as sequências que são regras, né? Que tem uma regra que define todos os elementos da sequência. Por exemplo, aqui no exemplo A. Então, no exemplo A, nós temos uma sequência AN, que é assim, é N dividido por N mais 1. Então, com N começando em 1, né? Então, quem é essa sequência? Então, quem são os termos dessa sequência? Então, vamos lá. Basicamente, tem que ir caminhando no conjunto dos naturais, começando em 1. Quando N é 1, substitui na fórmula ali.
Isso é 1 dividido por... Deixa eu fazer diferente aqui. Quem é o A1? Substitui na fórmula ali. É 1 dividido por 1 mais 1. Ou seja, meio. O A2, que é o próximo termo. Só substituir ali. Fica 2 dividido por 2 mais 1. Que é 2 terços. E assim por diante, né? Quem é o A3? É 3 dividido por 3 mais 1, que é 3 quartos. Então, a sequência vai ficar assim, né? Meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos e assim por diante, né? Cuidado sempre colocar os 3 pontinhos no final da sequência, tá? Quando se representar assim, para indicar que ela é infinita, tá? Ela não para no termo geral, tá? Por exemplo, B. É a sequência aqui, ó. Menos 1 elevado a n, vezes n mais 1, dividido por 3 elevado a n. Deixa eu lembrar. Menos 1 elevado a n. Então, quem é o A1 aqui? Você substitui ali. Fica menos 1 elevado a 1, vezes 1 mais 1, dividido por 3 elevado à potência 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1, né? Só uma observação. Sempre que aparecer a potência, uma potência de menos 1 no termo geral de sequência, é porque a sequência, os termos se alternam entre números positivos e números negativos, né? Porque quando o expoente da potência, né, menos 1, uma potência de base menos 1, né? Quando o expoente for par, essa potência é um número 1. Quando o expoente da potência for ímpar, essa potência, né, menos 1 elevado a esse número, vai ser um número negativo. Tá? Então, sempre que aparece uma potência desse tipo, né, menos 1 elevado a algum número natural, e aqui no expoente pode ser n mais 1, n menos 1, n mais 2, depende da sequência, vai implicar que os termos vão alternar o sinal entre positivos e negativos, tá? Só é para isso que serve. Então, ó, menos 1 elevado a 1 é menos 1. Opa. 1 mais 1, 2, dividido por 3, então é menos 2 terços. Agora o A2, vamos fazer mais um aqui. É menos 1 ao quadrado vezes, cadê o termo geral? N mais 1. Então, 2 mais 1, dividido por 3 elevado a n, né? O n agora aqui é 2. 3 ao quadrado. Então, ó, como eu falei, esse cara aqui, ó, dá o sinal do termo. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, tá aqui, ó, 3 nonos, que é 1 terço. Eu não sei como é que ele colocou aqui, ó. Deixa o 3 nonos mesmo, né? Então, se você continuar substituindo, ó, você vai gerar toda a sequência aqui, ó. Menos 2 terços, 3 nonos. O terceiro termo, ó, ele é negativo. Por quê? Esse menos 1 elevado a n vai ficar menos 1 ao cubo. Então, é menos 1 elevado à potência ímpar. Então, vai dar menos 1. Daí que vem esse número de menos aqui. Tá? Substituindo, né, para cada termo. Então, aqui você usa o número 1, aqui é o termo 2, aqui é o termo 3, o termo 4. Tá? Ou seja, o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Você vai substituir
fórmula aqui do termo geral e vai gerando toda a sequência, ok? Ó, os outros exemplos também, ó, mesma coisa, tá? A única diferença aqui no terceiro exemplo e no quarto é que os anteriores começavam em 1, né? Aqui, ó, ele tá começando, ficou meio ruim aqui, mas é n igual a 3, tá? E aqui é n igual a 0. Essa sequência do item C começa no termo 3. E ela começa no termo 3 porque você está calculando a raiz quadrada de n menos 3, né? Então, não, se o n fosse 1, por exemplo, você não conseguiria calcular, né? Seria um número complexo a resposta. E aqui a gente está dando só sequências reais, por isso que ele começa no n igual a 3. Tá? Para não dar raiz quadrada de número negativo. E aqui ele começa a sequência em 0, tá? Então, o primeiro termo aqui, ó, corresponde ao número 0. Aqui o 0 corresponde ao termo n igual a 3, tá? Assim por diante, ok? Bom, gente, esse vídeo está ficando grande, então vou parar ele por aqui. Eu começo o outro para a gente fazer mais exemplos, tá? Até daí a gente conseguir definir limite, ok? Até lá então.